Séries alternadas, convergência absoluta e convergência condicional. Inicialmente vamos falar de séries alternadas. Uma série alternada é aquela onde os termos se alternam entre positivos e negativos. Então, para facilitar as ideias, vamos supor que eu tenho uma sequência de termos positivos, então AK positivo para todo K. Então essa é uma série alternada, já que o sinal ali está se alternando entre mais e menos, começando com mais e depois alternando entre mais e menos. Né? A1 menos A2, mais A3, menos A4 e assim por diante. Esse é um tipo de série alternada. Podemos escrevê-la dessa maneira, usando a notação de somatório. Somatório de K igual a 1 até infinito de menos 1 na K mais 1 vezes AK. Da mesma maneira que começamos com um termo positivo, podemos começar com um termo negativo. Então, menos A1 mais A2, menos A3 mais A4 também é uma série alternada e pode ser escrita na forma com a notação de somatório. Então, somatório de K igual a 1 até infinito, menos 1 na K vezes AK. Por exemplo, então, o somatório de K igual a 1 até infinito de menos 1 na K mais 1 vezes 1 sobre K fatorial, é uma série alternada, daí a descrição dos termos, 1 menos 1 meio, mais 1 sexto, menos 1 sobre 24, mais 1 125 avos e assim por diante. Esse é um exemplo de uma série alternada. Outro exemplo de uma série alternada, menos 1 na K, somatório de 1 até infinito, né? Menos 1 na K, 1 sobre K vezes K mais 1. Então, os termos explicitamente ali, começando agora com um negativo e depois alternando entre mais e menos. Então, menos 1 meio, mais 1 sexto, menos 1 dozeavos, mais 1 vinteavos, menos 1 trintaavos e assim por diante. Teorema da série alternada. Então, uma série alternada do tipo somatório de 1 até infinito, menos 1 na K mais 1 vezes AK, ou a série alternada que começa com um termo positivo, ou a série alternada que começa com um termo negativo, é aquela do tipo somatório de K igual a 1 até infinito, menos 1 na K vezes AK. Uma série alternada de qualquer um dos tipos ela vai convergir se as seguintes condições forem satisfeitas. Condição A é que a sequência AK seja uma sequência decrescente, sequência de termos positivos, né? Essa é uma sequência decrescente. Então A1 maior ou igual que A2, maior ou igual que A3, maior ou igual que AK para todo K. E o item B é que o limite de AK, quando AK tende a mais infinito, seja zero. Então, temos aí o teorema da série alternada. Uma observação é que a hipótese A, o teorema continua válido, mesmo se a hipótese A for um pouco modificada, ao invés de ser a série decrescente para todo o K, pode ser a série decrescente a partir de um certo termo. O termo continua sendo válido aí. Vamos para a demonstração para o caso das séries alternadas que começa com um termo positivo, ou seja, somatório de K igual a 1 até infinito de menos 1 na K mais 1 vezes AK. Então temos aí o termo S1 da série das sequência das somas parciais, que é igual ao primeiro termo, então que é igual a 1, já que S1 é igual a 1, que é positivo. S2 é igual a S1 menos A2, já que a série alternada é do tipo A1 menos A2 mais A3 menos A4 e assim por diante. Então S2 é igual a S1 menos A2, e como A2 é menor do que A1, então S2 é um termo maior do que zero. S3 é igual a S2 mais A3, e como A3 é menor do que A2, então S2 mais A3 certamente é menor do que S1. Próximo termo da sequência das somas parciais é S4, que é S3 menos A4, e como A4 é menor do que A3, por hipótese, então temos que S4 é maior do que S2, e o próximo termo é S5, que é S4 mais A5, e como A5 é menor do que A4, S5 vai ser maior que S3. Próximo termo é S6, que é S5 menos A6, e como A6 é menor do que A5, então S6 é um pouco maior que S4. Então isso continua valendo, né, para todo N. Então nós temos duas sequências, as sequências dos termos pares e as sequências dos termos ímpares. A sequência dos termos ímpares
é uma sequência decrescente. S1 é maior ou igual que S3, que é maior ou igual que S5 e assim por diante. A sequência dos termos, ela tem uma cota inferior, que é zero, né? Nenhum dos termos da sequência dos termos dos índices ímpares ultrapassa zero, né? Está à esquerda de zero. Então, todos os termos estão à direita de zero. Já a outra sequência, a sequência dos termos pares, S2, S4, S6, ela é uma sequência crescente e ela tem uma cota superior, né, que é o termo S1. Nenhum dos termos pares ultrapassa S1. Então, todos à esquerda de S1. Então, como temos duas sequências, uma decrescente e limitada inferiormente, essa sequência deve convergir para algum limite que eu vou chamar de S, a sequência dos índices ímpares. Já a sequência dos índices pares é uma sequência crescente, também limitada, agora limitada superiormente, então ela deve convergir para algum outro número, não necessariamente igual, vou chamar esse limite de S barra. Então, temos que S é o limite da sequência dos índices ímpares e S barra o limite da sequência dos índices pares. Nós vamos mostrar que esses dois limites são iguais, então S barra é igual a S. S é igual ao limite do termo geral S2n-1, né, quando n tende a mais infinito, sequência dos índices ímpares. S2n é igual a S2n-1 mais A2n. Consequentemente, S2n-1 é igual a S2n menos A2n. Então, substituindo ali, temos que S é igual ao limite, quando n tende a infinito, de S2n menos A2n. Propriedades dos limites, então o limite da diferença é a diferença dos limites, então fico com o limite do termo S2n menos o limite A2n, quando n tende a infinito. Agora, por hipótese, a sequência AK tende a zero quando K tende a infinito, ou seja, com K igual a 2n, temos aí aquele limite igual a zero. Já o limite de S da 2n é o limite da sequência dos índices pares, esse nós chamamos de S barra. Consequentemente, então, pelas propriedades dos limites, temos que S é igual a S barra menos o limite de A2n quando a gente tende a mais infinito, que é zero. Portanto, S é igual a S barra menos zero, e daí tiramos que S é igual a S barra. Portanto, as duas sequências convergem para o mesmo limite. A sequência dos índices ímpares converge para S, e a sequência dos índices pares também converge para S, já que S é igual a S barra. Já que esses dois números são iguais, né, então a sequência dos índices ímpares converge para um valor e a sequência dos índices pares converge para o mesmo valor, então a sequência converge para este valor em comum, que é S. Então demonstramos então que a sequência dos termos das somas parciais da série alternada é uma sequência convergente, logo a série alternada converge. Exemplo. Mostra a convergência da série somatória de k igual a t infinito de menos 1 na k mais 1 vezes 1 sobre k. Então, a série é uma série alternada do tipo menos 1 elevado a k mais 1 vezes a na k, onde ak é o índice, o termo geral, então ak é 1 sobre k. Então vamos testar as hipóteses do teorema. A hipótese A é que essa sequência de termos positivos AK seja uma sequência decrescente, e de fato ela é, né? AK igual a 1 sobre K. 1 sobre K certamente é maior que 1 sobre K mais 1 para todo K, maior ou igual que 1. E 1 sobre K mais 1 é justamente igual a índice K mais 1. Então AK é maior do que AK mais 1, então tem uma sequência decrescente. Hipótese B é que esse termo AK deve tender a zero, ou seja, o limite quando K tende a infinito de 1 sobre K realmente é zero, então isso então fecha com as hipóteses do teorema da série alternada, então demonstramos que essa série alternada menos 1 na K mais 1 vezes 1 sobre K é uma série convergente. Vamos a mais um exemplo, vamos mostrar a convergência da série alternada somatório de k igual a t infinito, menos 1 na k mais 1, vezes k mais 3 sobre k vezes k mais 1. Então vamos verificar as hipóteses do teorema da série alternada, é uma série do tipo menos 1 na k mais 1 vezes ak.
onde AK é o termo K mais 3 sobre K vezes K mais 1. Então, uma série alternada que começa com um termo positivo. Hipótese A, então, que essa sequência de termos positivos AK seja uma sequência decrescente. Vamos testar essa hipótese examinando, então, a razão AK mais 1 sobre AK. Vamos substituir o K por K mais 1 ali na fórmula. Aí temos K mais 4 sobre K mais 1 vezes K mais 2. Esse é o termo AK mais 1. Dividido por AK é a mesma coisa, então, que multiplicar por 1 sobre AK, ou seja, multiplicar por K vezes K mais 1, dividido por K mais 3. Então, fazendo a simplificação, ali temos, multiplicando, temos esse termo K ao quadrado mais 4K dividido por K ao quadrado mais 5K mais 6. Note que K é positivo, então 4K é menor do que 5K, assim, o numerador ali, K2 mais 4K pode ser substituído por K2 mais 5K, e mantendo o mesmo denominador, então eu tenho uma fração que é maior do que a fração que aparece do lado esquerdo. Agora, do lado, eu tenho agora uma nova fração, onde o numerador certamente é menor que o denominador, já que o denominador é igual ao denominador mais 6. Portanto, essa é uma fração com um numerador menor que o denominador, portanto, fração menor que 1, logo AK mais 1 é menor do que AK, ou seja, K maior que AK mais 1. Para todo K, uma sequência decrescente. Hipótese B, o termo AK deve tender a zero. AK é K mais 3 sobre K vezes K mais 1. Posso fazer a conta ali, temos ali um quociente, o termo K mais 3, o denominador, ao invés de K vezes K mais 1, escrevo K ao quadrado vezes K. Então, limite no infinito, uma função racional na variável K, eu fico só com os termos onde as potências de grau superior aparecem, os seus coeficientes. Então, no numerador eu tenho K, do denominador eu tenho K ao quadrado, e agora eu posso simplificar K com K, e eu fico com um limite, então, do termo 1 sobre K, quando K esteja mais infinito, e isso obviamente é zero, o que verifica então a segunda hipótese do teorema da série alternada. Então, pelo teorema da série alternada, essa série menos 1 na K mais 1 vezes K mais 3 sobre K vezes K mais 1 de 1 até mais infinito é uma série alternada convergente. Aproximando séries alternadas, temos o seguinte teorema: se uma série alternada satisfaz as hipóteses do teste das séries alternadas, ou seja, se a sequência AK for uma sequência decrescendo e convergindo para zero, então, e S for aquela soma então, da série alternada, seja ela iniciando com um termo positivo ou iniciando com um termo negativo, então S está entre duas somas parciais sucessivas. Isso é garantido. O limite, a soma da série alternada, está entre duas somas parciais sucessivas. S está entre Sn e Sn mais 1, ou está entre Sn mais 1 e Sn, isso dependendo então do caso. Então, temos apenas duas possibilidades, dependendo do tipo de série alternada, começando com um termo positivo ou começando com um termo negativo. O item B diz se a soma ela pode ser aproximada pela sequência das somas parciais. A soma da série alternada é o limite, né, da sequência Sn. Então nós podemos pensar que S é aproximadamente igual a Sn, desde que n seja bem grande. O erro cometido, o erro absoluto, ao aproximarmos S por Sn é o módulo de S menos Sn, e esse erro absoluto então satisfaz a seguinte condição: ele é menor ou igual ao termo seguinte da sequência. Se aproximarmos a soma da série alternada por Sn, então o módulo do erro, o erro absoluto, é menor ou igual ao termo An mais 1. Além disso, o sinal do erro, S menos Sn, agora sem o valor absoluto, né, esse número pode ser positivo ou negativo, ele é igual ao do coeficiente An mais 1. Então, dependendo se a série começa com o termo positivo ou com o termo
negativo. Vamos para a demonstração. As séries alternadas vão demonstrar apenas para as séries alternadas do tipo que começa com um termo positivo. A demonstração para o outro tipo de série alternada, que começa com um termo negativo, ela é bastante semelhante. Então temos aí a sequência das somas parciais, S1 é igual a A1, que é positivo. Então S2 é igual a A2, S2 é igual a S1 menos A2, já que a série alternada é do tipo A1 menos A2 mais A3 menos A4 e assim por diante. Como A2 é menor do que A1, por hipótese, então temos que S2 é maior do que zero. Ali, depois o próximo termo S3, S2 mais A3, como S3 é menor do que A2, então S3 é maior do que S1, e assim por diante. Temos que S4 é maior que S2, S5 é maior que S3, e S6 é maior que S4, e assim por diante. Então temos a sequência dos índices pares e a sequência dos índices ímpares que convergem para S. Se n é par, S deve estar entre Sn e Sn mais 1. Então, se n é par, por exemplo, se n é igual a 4, então, pela figura, você pode ver ali que S está entre S4 e S5. Se n é ímpar, obviamente, então S está entre Sn mais 1 e Sn. O erro agora é o erro absoluto, o módulo de S menos Sn, certamente é menor ou igual que Sn mais 1 menos Sn. E Sn mais 1 menos Sn é igual a mais a n mais 1 ou menos a n mais 1, mais ou menos, dependendo se a série começa com um termo positivo ou negativo. Então, tomando módulo, isso então, como estamos considerando um módulo dessa diferença, então o módulo é exatamente AN mais 1. Então, está demonstrado aí o item B, a primeira parte do item B, o erro absoluto ao aproximarmos a soma por Sn é menor ou igual ao termo AN mais 1. Se n é par, então S menos Sn é positivo, o coeficiente de AN mais 1 é igual a 1. Se n é ímpar, S menos Sn é negativo e o coeficiente de AN mais 1 é igual a menos 1. Então os dois coeficientes coincidem com o sinal ali do erro, e que demonstra então o item B do teorema. Temos um exemplo. Veremos mais adiante que o logaritmo de 2 ele pode ser representado por essa série alternada 1 menos 1 meio mais 1 terço menos 1 quarto, etc. O termo geral. Então, menos 1 na K mais 1 vezes 1 sobre K. Então, essa é a série chamada série harmônica alternada. Os termos são os termos da série harmônica. Na série harmônica todos os termos são positivos, então pegamos os termos da série harmônica e alternamos o sinal. Então, 1 menos 1 meio, mais 1 terço, menos 1 quarto e assim por diante. A chamada série harmônica alternada. Veremos mais adiante que essa série converge para o logaritmo de 2. Vamos, no item A, encontrar a cota superior para a magnitude do erro que resulta se o logaritmo de 2 for aproximado pelos 8 primeiros termos dessa série, já que a série é convergente, converge para o logaritmo de 2, então o logaritmo de 2 pode ser aproximado por S8, a soma dos termos, das somas parciais com índice n igual a 8. Então, vamos encontrar uma cota superior para a magnitude do erro resultante dessa aproximação. Vamos encontrar também uma soma parcial que aproxime o logaritmo de 2 com uma casa decimal de precisão. Então, solução para o item A. Então, aí está o gráfico, só para ilustrar, o gráfico das duas sequências. A sequência das somas parciais, Sn, convergindo de forma alternada para o número logaritmo de 2, e a sequência do termo geral,
da série, que é a sequência menos 1, né, k mais 1, vezes 1 sobre k, que converte para zero de forma alternada. O logaritmo de 2, que é a soma, né, da série alternada, menos S8, em módulo, ele é menor que A9, né, pelo teorema de aproximação da série alternada que acabamos de ver. Então, usando o índice n igual a 8, para usar então a soma parcial de índice 8, cometemos um erro que certamente é menor do que o termo A9 da sequência. No caso, o termo, já que a sequência AK é 1 sobre K, então A9 é 1 nono. Então essa é uma cota superior para o erro. S8, então, é a aproximação que usamos para o logaritmo natural de 2. Então isso é exatamente igual à fração 533 sobre 840. O valor exato do erro, né, é o módulo, então, de logaritmo de 2 menos 533 sobre 844, isso dá aproximadamente 0,05862, que então é menor que a cota superior do erro, que é 0,1111, quantíssima periódica, que é o nosso 1 nono, né, que obtemos do teorema. Então, a cota superior para o erro é 1 nono, o valor exato do erro aproximadamente 0,058. Vamos para o item B, vamos encontrar uma soma parcial que aproxime o logaritmo de 2 com uma casa decimal de precisão. Precisão de uma casa decimal significa que o erro absoluto deve ser menor que 0,05. Ao fazer o arredondamento, né, a precisão de uma casa decimal é atingida quando o erro absoluto for menor ou igual a 0,05. Então é isso que vamos impor, essa condição que vamos impor. Então, naquela figura temos ali o logaritmo de 2 no centro e logaritmo de 2 menos 0,05 e logaritmo de 2 mais 0,05. E temos certamente ali temos que colocar o Sn dentro desse intervalo, ou seja, entre logaritmo de 2 menos 0,05 e logaritmo de 2 mais 0,05. Se conseguimos colocar o Sn nesse intervalo, então certamente a distância entre logaritmo de 2 e Sn será menor que 0,05 e eu terei a precisão de uma casa decimal. Pelo teorema anterior, o teorema da aproximação da série alternada, o erro absoluto em módulo, então logaritmo de 2 menos Sn em módulo é menor ou igual que An mais 1. An mais 1 eu vou impor então a condição que An mais 1 seja menor ou igual a 0,05. An é 1 sobre n, né? São os termos da série harmônica que estão sendo alternados. Então, An é 1 sobre n, An mais 1, então 1 sobre n mais 1. Vou impor a condição que 1 sobre n mais 1 seja menor ou igual que 0,05, e isso vai acontecer se e somente se n mais 1 for maior ou igual que 1 sobre 0,05, que é 20, ou seja, n mais 1 maior ou igual que 20, se e somente se n maior ou igual a 19. Então, se eu usar o índice 19, então somar os 19 primeiros termos, aproximar o logaritmo de 2, a soma da série alternada por S19, né, que dá aquele número ali, aproximadamente 0,71877, né? Então certamente nós teremos uma casa decimal de precisão. Note que uma casa decimal de precisão, né, arredondamento, né, para uma casa, então S19 é 0,7. Já o logaritmo de 2, retirado da calculadora, é 0,69314
arredondando com uma casa decimal de precisão, né, o 0,69 ali aproximado para 0,70, né, então arredondamento com uma casa decimal 0,7, então precisamente igual ao S19 ali que obtivemos. Então precisão, se eu quisesse precisão de duas casas decimais, então teria que impor a condição que o erro absoluto deveria ser menor ou igual a 0,005. Então, para duas casas decimais, eu vou ter que impor a condição AN mais 1 menor ou igual a 0,005. Isso então acontece se e somente se 1 sobre n mais 1 menor ou igual a 0,05, que é equivalente a dizer que n deve ser maior ou igual que 199. Então, para obter uma precisão de duas casas decimais para o logaritmo de 2, usando a série alternada, eu tenho que somar 199 termos. Então, somando os 199 primeiros termos, eu obtenho uma aproximação aí 0,69565. Com o logaritmo 2 da calculadora é aproximadamente 0,69314. Com duas casas decimais, isso é aproximado então para 0,69. Convergência absoluta. Definição de convergência absoluta. Uma série converge absolutamente se a série dos seus valores absolutos convergir. Ou seja, a série somatória de k igual a 1 até infinito de k, que é o 1 mais o 2 mais o 3, etc., converge absolutamente se a série dos valores absolutos, a série dos módulos, somatória de k igual a 1, do módulo de uk, que é igual a módulo de U1 mais módulo de U2 mais módulo de U3 mais etc., se essa série for convergente. E dizemos que a série diverge absolutamente se a série dos valores absolutos for uma série divergente. Por exemplo, vamos determinar o seguinte: determine se a série 1 menos 1 meio menos 1 sobre 2 na segunda, mais 1 sobre 2 na terceira, mais 1 sobre 2 na quarta, menos 1 sobre 2 na quinta, menos o próximo termo será negativo. Ela alterna um sinal de 2 em 2. Né? Ela não é uma série alternada. Nós vamos determinar se essa série converge absolutamente. Ela tem termos positivos e negativos. Ela alterna o sinal de 2 em 2, né? Começando com o termo 1, depois de 2 em 2 os termos são negativos ou positivos e vão alternando sempre de 2 em 2. As potências de 2 no denominador vão aparecendo sucessivamente. Então, se eu considerar a série dos valores absolutos, né? Então se eu eliminar todos os sinais de menos e substituir por mais, eu tenho essa série aqui, né? 1 mais 1 meio, mais 1 sobre 2 na segunda, mais 1 sobre 2 na terceira, que é uma série geométrica de razão 1 meio. Né? O primeiro termo é 1, mas a série geométrica tem razão 1 meio, que é o que importa para a convergência, né? Que é um número menor que 1, portanto é uma série convergente. Já então, se a série dos valores absolutos é uma série convergente, então a série acima é uma série que converge absolutamente. Então podemos ter outros exemplos de séries que convergem absolutamente a partir desse exemplo. Aqui alternamos o sinal de menos de 2 em 2 unidades, podemos alternar o sinal desses mesmos números de 3 em 3, ou de 4 em 4, ou de qualquer ordem aleatória. Qualquer uma dessas séries resultantes seria uma série que converge absolutamente, porque a série dos valores absolutos seria uma série geométrica de razão 1 meio. Mais um exemplo, vamos determinar se a série 1 menos 1 meio, mais 1 terço, menos 1 quarto, mais 1 quinto, menos 1 sexto, assim por diante, que é a série harmônica alternada. Vamos determinar se ela converge absolutamente. E a resposta é obviamente não, porque a série dos valores absolutos é a série harmônica, que é uma série divergente. Né? Então, série dos valores absolutos é a série harmônica, série divergente, logo ela não é uma série que converge absolutamente, ela diverge absolutamente a série. Temos o seguinte teorema:
Se a série dos módulos convergir, então a série sem os módulos também converge. Então me diz que convergência absoluta implica na convergência. Então, se uma série converge absolutamente, ela também deve convergir. Vamos à demonstração desse teorema. Vou escrever o termo geral da série UK como UK mais módulo de UK menos módulo de UK. Obviamente isso é verdade. Então, a série somatório de UK de 1 até infinito pode ser escrito então como somatório de K igual até infinito de uma soma. A soma, onde eu vou colocar o parênteses nas duas primeiras parcelas, a soma de duas séries. A primeira série é o UK mais módulo de UK e, na verdade, uma diferença, não uma soma, uma diferença entre duas séries. O termo geral da primeira série, UK mais módulo de UK, e o termo geral da segunda série, módulo de UK. Então, basta mostrar que a primeira série converge, né? Por hipótese, temos a convergência da série dos módulos, né? Então, se eu tenho uma diferença, uma série da diferença, então, para mostrar que a série é convergente, basta mostrar que a primeira parcela, né, é convergente, já que a segunda parcela também há. Então, e pelo teorema dos limites de diferenças, teremos a convergência da diferença. Então, é isso que vamos fazer. Note que o termo UK mais módulo de UK, ele é ou duas vezes UK, no caso do UK ser positivo, ou zero, no caso de UK ser negativo. A sequência UK não é necessariamente uma sequência com termos sempre positivos ou negativos. Os termos podem ter sinais, né, positivos e negativos. Então, às vezes, eu posso ter para alguns valores de K o termo UK positivo, para outros índices o termo negativo. Nesse caso, então, teremos UK mais módulo de UK igual a duas vezes UK ou zero, né? O que me diz, então, que UK mais módulo de UK é certamente menor que duas vezes o módulo de UK e maior ou igual do que zero. Agora, temos que a série dos módulos ela é uma série convergente, né? Por hipótese, a nossa série converge absolutamente, então a série dos módulos, né, de UK é uma série convergente, o que me diz que a série dos módulos multiplicada por 2, ou seja, a série somatória de K igual a 1 até infinito de duas vezes módulo de UK também é uma série convergente. Agora, a nossa desigualdade ali que tínhamos acabado de demonstrar, que o zero é menor ou igual que o K, que é mais módulo de UK, que é menor ou igual que duas vezes módulo de UK, então me diz que pelo teste da comparação eu posso garantir que a série que é menor converge. Se a série é maior, uma série de termos positivos, se a série maior converge, então a série menor, neste caso aqui a série de UK mais módulo de UK, converge também, pelo teste da comparação. Então, isso demonstra que o somatório de UK é convergente, já que o somatório de UK pode ser escrito como uma diferença de duas séries convergentes. Essa série que acabamos de mostrar que é convergente e a série do módulo de UK que é convergente, por hipótese. Vamos a um exemplo da aplicação desse teorema. Vamos mostrar que essa série 1 menos 1 meio menos 1 sobre 2 na segunda, mais 1 sobre 2 na terceira, mais 1 sobre 2 na quarta, etc. Ela vai alternando de 2 em 2, ela alterna um sinal, né? É uma série com os termos da série geométrica, com razão 1 meio, mas os sinais vão alternando de duas em duas unidades, depois de 2 em 2 índices, né? Depois do primeiro termo, que é 1. Então vamos mostrar que essa série é uma série convergente, a série dos valores absolutos, né, justamente é uma série geométrica com razão 1 meio, logo é uma série convergente. Então, essa é uma série que converge absolutamente, né, portanto, ela é uma série convergente, então, pelo teorema que acabamos de demonstrar. Exemplo. Mostra que a série somatória de K igual a 1 até infinito do cosseno de K sobre K ao quadrado converge.
nós vamos considerar o termo geral da série, cosseno de k sobre k ao quadrado. Note que ele não é uma série de termos positivos, né? O cosseno de k pode ter sinal negativo ou positivo, dependendo do valor de k. Vamos considerar a série dos módulos. Então, o módulo do cosseno de k sobre k ao quadrado, isso eu posso escrever como módulo do cosseno de k sobre k ao quadrado, já que o módulo de k ao quadrado é simplesmente igual a k ao quadrado. Agora, o módulo do cosseno de k é certamente menor ou igual que 1, então essa fração aí eu posso escrever como, certamente eu posso escrever essa desigualdade, né? O módulo do cosseno de k sobre k ao quadrado é menor ou igual que 1 sobre k ao quadrado. E agora eu vou poder usar o teste da comparação, porque essa série de 1 sobre k ao quadrado de 1 até infinito é uma série do tipo P, né? Série P com P igual a 2, 2 maior que 1, então é uma série convergente, é a série maior. A série menor é a série do módulo do cosseno de k sobre k ao quadrado. Então, ela é majorada pelo termo 1 sobre k ao quadrado, a série maior converge, porque é uma série P com P maior que 1, P igual a 2. Portanto, a série menor, a série somatório do cosseno de k sobre k ao quadrado é convergente pelo teste da comparação. O teste da comparação, então, garante a convergência da série dos módulos, consequentemente, a série sem os módulos converge, né, absolutamente. Então, somatório de k igual a 1 até infinito, cosseno de k sobre k ao quadrado converge absolutamente. Isso, então, me diz que, pelo teorema que acabamos de ver, que o cosseno de k sobre k ao quadrado, essa série de k igual a 1 até infinito, é uma série convergente. Convergência condicional. A definição, então, de convergência condicional. Uma série convergente que diverge absolutamente, ela é dita uma série condicionalmente convergente. Então, a série condicionalmente convergente, ela é uma série que converge, mas que diverge absolutamente. Ou seja, se considerarmos a série dos valores absolutos, ela será divergente. Então, vamos a um exemplo. Então, vamos determinar se a série somatório de k igual a 1 até infinito de menos 1 na k mais 1 vezes 1 sobre k converge condicionalmente. Essa série harmônica alternada, né? Então, sem a alternância dos sinais, a série dos valores absolutos é a série harmônica, somatório de 1 sobre k, né? Vemos ali que a série dos módulos, né, é exatamente a série harmônica. Somatório de k igual a 1 até infinito de 1 sobre k. Essa série sabemos que é uma série divergente, portanto, agora, para mostrar que a série converge condicionalmente, basta verificar que ela é uma série convergente. Vamos usar o fato que ela é uma série alternada, então vamos verificar, isso já fizemos, né, mas vamos verificar mais uma vez, que a sequência AK igual a 1 sobre K é uma sequência decrescente, obviamente isso acontece para todo K, e além disso, AK igual a 1 sobre K converge para zero. Então essas duas hipóteses, esses dois itens são satisfeitos, as hipóteses do teorema da convergência da série alternada, logo então a série alternada converge, o que me diz então que a nossa série, né, alternada, ela converge condicionalmente. Exemplo. Determine se a série alternada, somatório de k igual a 1 até infinito, menos 1 na k mais 1, vezes k mais 3 sobre k vezes k mais 1, converge condicionalmente. Então vamos primeiro mostrar, testar, né, se ela converge, se a série realmente é uma série convergente. Já que ela é uma série alternada, então vou testar a hipótese do teorema, as duas hipóteses do teorema da série alternada. Primeira hipótese, que o termo AK, que é k mais 3 sobre k vezes k mais 1, é uma sequência decrescente. Para isso vou testar então a razão AK mais 1 sobre AK
que dá então k mais 4 sobre k mais 1 vezes k mais 2, esse é o termo ak mais 1, e o termo 1 sobre ak é k vezes k mais 1 sobre k mais 3. Simplificando então k mais 1 com k mais 1 no numerador e denominador, temos a expressão k ao quadrado mais 4k igual a k ao quadrado mais 5k mais 6. Já que k é positivo, então 4k é menor do que 5k, assim k ao quadrado mais 4k é menor do que k ao quadrado mais 5k. Portanto, as frações ali com o mesmo denominador, k ao quadrado mais 5k mais 6, satisfazem essa desigualdade, já que os numeradores, um numerador é menor do que o outro, obviamente. Agora, essa última fração, ela é menor do que 1, já que o numerador é menor do que o numerador. Note que o denominador é igual ao numerador mais 6, portanto, a fração é menor que 1, o que me indica, então, que AK mais 1 é menor do que AK, ou seja, AK é maior que AK mais 1 para todo K, ou seja, a sequência é uma sequência decrescente. Além disso, o limite, quando K tende a infinito de AK, é o limite de K mais 3 sobre K vezes K mais 1, quando K tende a mais infinito. E isso é o limite, então, de K mais 3 sobre K ao quadrado mais K. Quando K tende a mais infinito, eu tenho uma função racional, então eu fico apenas com as potências de maior grau e seus respectivos coeficientes. No numerador eu tenho apenas k, e no denominador eu fico com o termo k ao quadrado. Agora, simplificando k com k ao quadrado, temos aí o limite quando k tende a mais infinito do termo 1 sobre k, e esse limite obviamente é zero. Então esses dois itens implicam então na convergência da série alternada. Então a nossa série ela é uma série convergente. Agora, para mostrar que a convergência é uma convergência condicional, vamos mostrar que a série dos valores absolutos é divergente, né? Então, para isso, vamos considerar a série dos valores absolutos, a série dos módulos. Elimino o termo da alternância do sinal, menos 1 na k mais 1, então fico com um somatório de k mais 3 sobre k ao quadrado mais k. Então, esse termo k mais 3 sobre k vezes k mais 1, ou k quadrado mais k, ele pode ser, quando k é muito grande, então ele é aproximado por k sobre k ao quadrado, que é aproximadamente então 1 sobre k. Então, esse termo k mais 3 sobre k vezes k mais 1, ele pode ser aproximado por 1 sobre k quando k for muito grande. Então, vou usar a série, para usar o teste da comparação no limite, eu vou escolher a série harmônica, somatório de 1 sobre k. Então, AK vai ser o termo geral da nossa série, que queremos mostrar a divergência, k mais 3 sobre k vezes k mais 1, e BK será o termo geral da série harmônica, 1 sobre k, que sabemos que é uma série divergente. Agora vamos chamar de ρ o limite quando k tende a mais infinito de AK sobre BK. Então a razão AK sobre BK, que dá, então, depois das simplificações, o limite, então, quando k tende a mais infinito, k mais 3 sobre k mais vezes k mais 1 vezes k. Então, simplificando k com k no numerador e denominador, temos o limite quando k tende a mais infinito de k mais 3 sobre k mais 1. Então, isso é igual ao limite de k sobre k, que é 1, né, obviamente. Então, esse limite é igual a 1, que é um número diferente de zero, portanto, o limite da razão entre as duas sequências é um número diferente de zero, que no caso igual a 1. A série somatório de 1 sobre k é uma série divergente, somatório de BK é uma série divergente, a série harmônica, portanto, somatório de AK será uma série divergente também, pelo teste da comparação no limite. Portanto, somatório de k igual a 1 até mais infinito de k mais 3 sobre k vezes k mais 1 diverge, o que me diz então que a série dos módulos é uma série divergente, portanto, a nossa série alternada é uma série que converge condicionalmente. Vamos ao teste da razão para convergência absoluta. Temos o seguinte teorema. Então, seja a somatória de K uma série de termos não nulos
e suponha que ρ seja igual ao limite de quando o k tende a mais infinito da razão entre os módulos de UK mais 1 e UK. Então, no item A, se ρ for menor que 1, a série converge absolutamente. No item B, se ρ for maior que 1 ou ρ for mais infinito, a série diverge. E no item C, o teste é inconclusivo no caso de ρ ser igual a 1. Esse é o teorema do teste da razão para convergência absoluta. Essencialmente, ele é a aplicação do teste da razão, que é aplicável apenas para séries de termos positivos, não negativos. Como estamos usando para convergência absoluta, que estamos considerando então a série dos módulos, né? Então o ρ não é o limite da razão entre o k mais 1 e o k, e sim o limite da razão entre os módulos de o k mais 1 e o k. Nesse caso, os termos são todos não negativos, né? E o teste da razão então se aplica, então se transforma basicamente no teste da razão para convergência absoluta. Exemplo. Vamos usar então o teste da razão para convergência absoluta para decidir sobre a convergência ou divergência da série de k igual a 1 até a mais infinito, menos 1 na k mais 1, vezes 2 na k sobre k fatorial. Vamos chamar de o k o termo menos 1 na k mais 1, vezes 2 na k sobre k fatorial. Então o módulo de o k pode ser escrito simplesmente como 2 na k sobre k fatorial. Consequentemente, a razão módulo de uk mais 1 sobre módulo de uk é 2 na k mais 1 sobre k mais 1 fatorial vezes k fatorial sobre 2 na k. Agora, aquele termo 2 na k mais 1 eu escrevo como 2 vezes 2 na k, e o termo fatorial de k mais 1 eu escrevo como k mais 1 vezes o fatorial de k. Então agora posso fazer as simplificações e isso se reduz então a um termo muito mais simples, que é 2 sobre k mais 1. Então agora ρ é o limite, quando k tende a mais infinito, dessa razão dos módulos de uk mais 1 sobre o módulo de uk, portanto é o limite quando k tende a mais infinito de 2 sobre k mais 1, e isso obviamente 0. E 0 é um número menor que 1, obviamente. Então, pelo item A do teorema, a série converge absolutamente. Portanto, logo, é uma série convergente. Então, se é uma série que converge absolutamente, ela deve ser uma série convergente. Próximo exemplo, temos, vamos decidir a convergência ou divergência na série somatória de k igual a 1 até infinito, de menos 1 na k mais 1, vezes 2 na k menos, fatorial de 2 na k menos 1, sobre 3 na k. Então vamos chamar de UK esse termo geral aí, menos 1 na k mais 1, vezes o fatorial de 2k menos 1 sobre 3 na k. Vamos considerar um módulo de UK, vamos tomar a série dos módulos, então eliminar ali aquele termo menos 1 na k mais 1, que faz com que os sinais se alternem, né? Então fico com apenas o fatorial de 2k menos 1 sobre 3 na k, que é um termo positivo. Esse é um módulo de UK. Portanto, a razão módulo de UK mais 1 sobre o módulo de UK então é 2 vezes k mais 1 menos 1 em fatorial deste número, dividido por 3 na k mais 1, vezes 3 na k sobre o fatorial de 2k menos 1. Simplificando ali naquele, então, o fatorial, na verdade, envolvendo ali naquele termo 2 vezes k mais 1 menos 1, na verdade pode ser escrito como 2k mais 1. Então tem um fatorial de 2k mais 1, sobre 3k vezes 3, 3 na k vezes 3, que corresponde ao termo 3 na k mais 1, vezes 3 na k sobre o fatorial de 2k menos 1. Simplificando ali 3 na k com 3 na k, e escrevendo o fatorial de 2k mais 1 como 2k mais 1 vezes k vezes o fatorial de 2k menos 1,
Então agora podemos simplificar ali o termo fatorial de 2k menos 1, então essa razão é simplesmente igual a 2 vezes k vezes 2k mais 1 sobre 3. Rho, portanto, é o limite dessa razão quando k tende a mais infinito, então isso é mais infinito. Então, pelo item B do teorema, temos que a série somatório de k igual a 1 até mais infinito, de menos 1 na k mais 1, vezes o fatorial de 2k menos 1 sobre 3 na k, ela é uma série que diverge. Vamos lembrar todos os testes de convergência e fazer um pequeno comparativo e algumas observações sobre os testes de convergência. O primeiro teste é o teste da divergência, que dizia então que se o termo geral de uma série não tender a zero, então se o limite de UK, quando k tende a mais infinito, não for zero, então o somatório de UK diverge. Então esse é o teste da divergência, que uma observação que fazemos é que se o limite do termo geral for igual a zero, isso não quer dizer que a série seja uma série convergente. A série pode ou não convergir. O outro teste de convergência foi o teste da integral. O teste da integral diz o seguinte: se o k é uma sequência de termos positivos, uma função decrescente e contínua no intervalo a mais infinito, então a função f, uma função decrescente e contínua no intervalo de a até mais infinito, e o termo geral da série UK é dada pela função do valor, a função no ponto x igual a k, ou seja, f de k, para k maior ou igual que a. Então, o teste da integral diz o seguinte, que tanto a série quanto a integral imprópria de a até mais infinito tem o mesmo comportamento quanto a convergência, ou ambas convergem ou ambas divergem. Esse teste é aplicável apenas para séries de termos positivos. E é aconselhável usar esse teste quando for fácil de integrar a função f. Temos que, para testar usando o teste da integral, será necessário calcular a integral, muitas vezes será necessário calcular a integral imprópria, então esse teste é interessante de ser usado quando a função f for fácil de ser integrável. Teste da comparação. Temos duas sequências, AK e BK, sequência de termos não negativos, onde que uma sequência de BK está sempre acima da sequência AK a partir de um certo termo. Não necessariamente para todos os termos, a partir do primeiro, mas a partir de um certo termo, AK sempre por baixo de BK. Então, o teste da comparação diz que a série maior é a série BK, a série menor é a série AK. Então, se a série maior convergir, a série menor deve convergir. Ao passo que, se a série maior divergir, então a série menor divergir, então a série maior deve divergir. Uma observação é que esse teste é aplicável apenas para séries de termos não negativos, e outros testes frequentemente são mais fáceis de usar. Então, não é um teste muito simples de ser usado. Outro teste interessante é o teste da comparação no limite, que diz, então, se eu tenho duas sequências AK e BK de termos positivos, chamo de Rho limite da razão, quando k tende a mais infinito. Se esse limite existir, for um número menor que mais infinito e positivo, então o limite existir e for um número positivo, então as séries de AK e BK têm o mesmo comportamento quanto à convergência, ou ambas convergem ou ambas divergem. Uma observação sobre esse teste é que ele é aplicável apenas para séries de termos positivos e ele, em geral, ele é mais fácil do que o teste da comparação. Continuando com os testes de convergência, temos o teste da razão. O teste da razão diz então que eu tenho uma sequência de termos positivos. O k eu chamo de Rho, o limite, quando k tende a mais infinito, da razão entre o termo UK mais 1 e UK.
No item A, então a série converge se ρ for menor que 1 e a série diverge se ρ for maior que 1 ou se ρ for infinito. Se ρ for igual a 1, o teste da razão é inconclusivo. Aplicável apenas para séries de termos positivos, o teste da razão, e é aconselhável usar esse teste quando o K envolver fatoriais ou potências, né? Então, quando o termo geral da série, o K, envolver ou fatoriais ou potências. O teste da raiz, se eu tenho uma sequência de termos positivos, o K eu chamar de ρ, agora o limite quando K tende a mais infinito da raiz késima de UK. Então, no item A diz a série converge se ρ for menor que 1, a série diverge se ρ for maior que 1 ou mais infinito. E no item C, o teste é inconclusivo se ρ for igual a 1. Essencialmente, então, as mesmas conclusões do teste da razão, apenas substituindo ρ por raiz, o limite da raiz késima de UK, quando o K tende a mais infinito. No teste da razão temos a razão entre o K mais 1 e o K. No teste da raiz temos a raiz késima de UK. Esse é o limite desses termos quando o K tende a mais infinito, que chamamos de ρ. Ele é aplicável apenas para a série de termos positivos, bem como o teste da razão, e ele é aconselhável usar quando o K envolver potências késimas, porque aí a simplificação será evidente com a raiz késima de UK. O teste da série alternada, se eu tenho então uma sequência de termos positivos AK, que é uma sequência decrescente com um limite zero, né, uma série de termos decrescentes convergindo para zero. Então, as séries alternadas, tanto convergindo, começando com o primeiro termo positivo ou começando com o primeiro termo negativo, ambas séries convergem. Esse teste é aplicável apenas para séries alternadas. Temos também o teste da razão para a convergência absoluta. Então, temos a sequência de termos não nulos, né? O K, vamos chamar de ρ, o limite, quando o K tende a mais infinito, da razão entre módulo de UK mais 1 e módulo de UK. Então, será essencialmente o teste da razão, só que vamos aplicar para convergência absoluta. Então, tomamos os módulos. Então, tomando módulos, temos sequência, ao invés de considerar a sequência UK, consideramos a sequência dos módulos. E essa é uma sequência de termos positivos, obviamente, e definimos então ρ como o limite, quando o K tende a infinito, da razão entre módulo de UK mais 1 e módulo de UK, o termo sucessor e o termo presente. Então, item A, se ρ é menor que 1, a série converge, se a série diverge se ρ for maior do que 1 ou se ρ for infinito, se esse limite for mais infinito. E o item C é o teste falha, né? O teste é inconclusivo, qualquer coisa pode acontecer se ρ for igual a 1. Como observação, dizemos que esse teste, né, para usar esse teste, a série não precisa ter termos positivos e não precisa ser alternada. Né? Isso é o interessante. Né? Ela não precisa ser uma série alternada e não precisa ser uma série só com termos positivos.